a Bíblia. No livro de Apocalipse. Eita, o pessoal até treme, Apocalipse, né? Jesus. É tribulação? Jesus. É juízo? Jesus. Não. É ensino. No livro de Apocalipse, capítulo 2, vamos gravitar hoje no versículo 8 ao versículo 11. Forte. Amo o livro de Apocalipse. E aqueles que estiveram aqui no começo da caminhada da Adam, da Assembleia de Deus Alto Moriá. Nós tivemos aqui no início, né, da nossa escola bíblica, né, foi um estudo sobre Apocalipse e ali foi maravilhoso. Nós começamos a compreender que Apocalipse é necessário aprendermos e entendermos. Está aí no subtítulo, a carta à igreja em Esmirna. Todos estão assim? Carta à igreja em Esmirna. Meu Deus! A hoje da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfema dos que assim mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas. Aí a varona, a ministra do louvor, né, falou sobre medo, aí, ó, é mistério, hein? Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser disposto à prova, e terei tribulações de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, no momento no qual separamos para o momento da tua palavra. Fala conosco, Senhor, por graça e bondade, Senhor. Nos ensina, Senhor Deus, sobre, Pai amado, o livro do Apocalipse, sobretudo, Senhor Deus, neste momento, capítulo 2, Pai, em especial, a igreja em Esmirna, Senhor. Nos ensina, Senhor Deus, sobre essa região, Pai. Nos ensina, Pai, porque, Senhor Deus, é necessário compreendermos nos dias de hoje o que passou essa igreja em Esmirna. Na autoridade do nome de Jesus, Pai, nos ensina, Senhor Deus, porque confessamos total dependência do Teu Santo Espírito para conhecer, agir e falar em Teu nome, Senhor. Nos ensina, Pai, cada detalhe, Senhor Deus, aquilo que Tu falou com o Teu servo João, Pai, ditando e falando sobre o Apocalipse, nos ensina nesta noite, Pai, para que possamos, Pai amado, crescer na graça e no conhecimento e compreender nesta noite qual seja a altura, a largura, o comprimento, sobretudo, a profundidade do Teu amor para a Tua igreja. Graças te damos, Senhor Deus, por tudo aquilo que Tu és, Tu tem feito e fará nesta noite. Já desligamos, Pai amado, no mundo espiritual das trevas, Pai, todo laço, armadilha, Senhor Deus, dificuldade e distrações para roubar essa semente caia por terra, na autoridade do nome de Jesus. E tenhamos liberdade de pregar essa palavra até o final. É isso que nós oramos crendo, Pai amado, pelo poderoso nome de Jesus. Amém? Amém. Meu Deus. Amém. Carta à igreja em Esmirna. E é bacana que o Apocalipse é o livro que fecha o Novo Testamento. E você imagina, Deus, ele começou toda a jornada de toda a humanidade em um Gênesis, não é isso? Estava até conversando isso com o pastor John, do nosso coração. Aí estava conversando, e é bacana que ele começou com Gênesis, trazendo todas as informações. Gênesis, ele cria a humanidade. Em Êxodo, ele separa um povo para ser a sua nação. Levítico, ele começa a trabalhar com esse povo. Número, ele trata com esse povo. Deuteronômio, ele faz lembrar quem é esse povo, desde a sua origem. Mas quando chegamos no Novo Testamento, você vê que se manifestam os evangelhos fazendo e descrevendo aquilo que Jesus fez no seu ministério terreno. Depois você tem Atos dos Apóstolos, que é uma ponte, uma continuidade da obra do Senhor através do Santo Espírito. Tanto é que Apocalipse não, Atos dos Apóstolos é apelidado do Evangelho do Espírito. Agora você chega a todas essas cartas. Quando você tem carta de Paulo aos Romanos, até Filemão, são as cartas paulinas. Nós temos depois as cartas gerais, até Judas. Meu Deus! E é bacana que com as cartas, as epístolas, Deus sempre apresenta a sua doutrina e seu ensino para a sua igreja. Meu Deus! Agora, o livro do Apocalipse é um livro profético. E é bacana que quando você compreende isso, até está falando com o pastor John, é bacana que para o crente não tem fim. Depois do fim,
há um recomeço. Glória. Por isso que ele fecha o seu canon com Apocalipse, um livro profético, e a profecia ela aponta para um futuro. Então, meu amado, o que acontece? Agora ele está nos fazendo compreender que ele tem muito mais para a sua igreja. Quando chegar o fim da igreja na terra, será um recomeço maravilhoso. Meu Deus. Glória a Deus. Só abrindo parênteses, Alanzinho, fecha a porta aí que entrou a presença do Senhor, abriu a porta aí. A presença do Senhor, amém. É, papai da glória, estamos ligados nesse manto. E quando nós voltamos aqui, nessa carta à igreja em Esmirna, qual o tema de hoje? Uma igreja em Esmirna. O quê? Uma igreja em Esmirna. E o interessante é isso, uma igreja em Esmirna. Se o Senhor escrevesse uma carta à igreja em Pechincha, você começa a compreender que há uma localização, há um ambiente. Por isso que eu falei aqui na ministração, Jesus, ele não é uma religião, Jesus é uma região, é o centro da vontade de Deus. E Esmirna, na verdade, era um ambiente onde tinha igrejas sendo tratadas. Quando você vê a igreja aos Efésios, que é a primeira carta, nós vamos ver agora, nesse momento, nesse revival, era uma igreja perseguida. Mas Esmirna era uma igreja que era caçada. Meu Deus! Tanto era um ambiente espiritual que permeava aquela igreja. Para a gente fazer esse revival, para você compreender essa carta à igreja em Esmirna, vamos fazer um revival aqui mesmo no livro de Apocalipse, no versículo 3 do primeiro capítulo. Amém? Amém. Com misericórdia. Podemos? Olha o que diz esse livro profético. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela é escrita, pois o tempo está... Olha que bacana. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam. Eu tenho que ler, ouvir e guardar as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Meu amado, nunca foi tão urgente você compreender as palavras desta profecia. Ainda mais nas nossas vidas como igreja do Senhor, fazendo parte do corpo do Senhor. Olha quando você dá um salto para o futuro, versículo 9. A visão de Jesus glorificado. Eu, João, irmão vosso e companheiro nas tribulações no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha chamada Patmos. Olha, João estava preso por pregar a palavra do Senhor, mas a alma, nem a vida dele estava algemada, né? Ele cheio, gravação, declaração, mesmo no meio daquelas circunstâncias, das dificuldades, ele ainda pregava a palavra do Senhor. Ontem eu estava vendo um filme na Prime Revelação, no início mostrando o apóstolo do amor, tratando das vidas, cuidando das vidas, mesmo em parte. Meu amado, nos nossos cativeiros pessoais, não podemos esquecer que aqueles que estão em volta necessitam de alguma coisa. A maior dificuldade da humanidade hoje é saber que o problema dela é maior do que o dos outros. O meu problema, não. O nosso problema tem que ser equalizado. Nós temos que ajudar todos aqueles que estão à volta. O meu problema não pode ser maior do que o dos outros. As minhas vontades não podem ser maior do que o dos outros. Nós temos que equalizar essas circunstâncias. Porque vamos ver no final que isso é muito importante para a nossa caminhada, até mesmo para nós recebermos no final a coroa prometida. Meu Deus! Olha que coisa linda. Por causa da palavra de Deus, do testemunho de Jesus, achei-me em espírito no dia do Senhor, meu amado. Olha só, mesmo preso, olha Sandrix, mesmo preso no dia do Senhor, ele estava onde? Ligado com as coisas do Pai. Nós não estamos sentindo falta de tantas vidas que podiam estar aqui conosco nessa noite. Mas só que estamos aqui hoje em espírito. Amém. Porque nós temos a necessidade, né? E a necessidade, e precisamos agradar o Pai. Aonde? Na casa dele. Buscando a face dele, entendendo aquilo que nós temos. Como eu falei também na ministração que eu vi essa semana, achei forte demais. Um senhorzinho que eu tenho visto, ele fala sobre os livros proféticos, tribulações, e ele ensina, eu esqueci o nome, pastor Saulo, tremendo varão. Ele falou que os milagres de Jesus são milagres didáticos, nos ensinam. Como eu vou aprender de Jesus? Se eu não compreendo, não tenho intimidade com ele.
Às vezes um milagre maravilhoso já aconteceu na tua vida, mas às vezes por falta da nossa intimidade, prestando atenção de tudo aquilo que está no nosso entorno, na nossa volta, nós traz a dificuldade de compreender que aquilo que ele tinha que fazer, já fez. E aí nós começamos a ver que muita coisa ele pode fazer, se tivermos intimidade com ele e dermos liberdade para ele poder trabalhar. Por isso, achei meu espírito no dia do Senhor, no versículo 10 de novo, e ouvia por detrás de mim grande voz, como de trombeta, meu Deus, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Meu amado, 7 regiões. E essas igrejas tipificam 7 características das igrejas dos dias de hoje e daquelas que vão acontecer. Hoje nós vamos falar da igreja de Esmirna, que ela tipifica a igreja dos mártires. Pastor, o que é um mártir? Né? Um mártir é aquele que literalmente sente na própria carne aquilo que Jesus sentiu na cruz do Calvário. Sabe onde essa palavra mártir aparece de uma forma linda e maravilhosa, mas com outro nome na Bíblia você já falou tantas vezes e não sabe que o original dessa palavra vem de mártir, que quer dizer aquele que sente na própria carne. Alguém quer chutar? Primeiro o Espírito Santo da noite. Atos 1:8. Aquela testemunha no original é mártir. É você testemunhar não é de qualquer forma, é sentindo na própria carne, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. O Senhor está usando a tua vida com poder e grande glória. Por isso que eles perseguem a igreja. Por isso a perseguição da igreja vai ser algo marcante. Mas só que Deus disse: aquele que for fiel até o fim, ele vai dar a coroa. E nós vamos falar dessa coroa desta noite. Meu Deus, olha que revival. No versículo 2, voltei-me para quem falava. Meu Deus, agora imagina. Você está assim no dia do Senhor, ligado com o Senhor. Daqui a pouco por detrás vem uma voz como de grandes águas. Meu Deus, dizendo: que vejo, escreve em livro, 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. Olha os mistérios. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares. Olha, vestes talares, vestes maravilhosas, aqueles que estão separados para fazer uma obra especial. E cingido na altura do peito, com uma cinta de ouro. E essa cinta de ouro é bacana que ela testifica e tipifica poder, justiça e fidelidade. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze, polido como refinado numa fornalha, a voz como se fosse de muitas águas. Meu amado, imagine a mente de João, do primeiro século, tentando descrever aquilo que ele estava vendo. Hoje não, você tem a IA, né? A inteligência artificial, para você poder fazer qualquer coisa. Agora imagine aquele homem que foi separado, e aqui ele estava com cerca de 90 anos, um pouco mais, um pouquinho. Meu amado, ele já tinha escrito um evangelho, 3 epístolas. Agora Deus separou para que ele escrevesse o Apocalipse. Meu amado, nunca diga que você não pode, porque Deus tem uma obra com a tua vida, e a obra dele não é inacabável. Só termina quando ele chancela, é o fim. E nós falamos agora há pouco, no nosso fim não vai ser o fim, a partir do fim nós vamos entrar na eternidade. Meu Deus, que coisa linda. Tinha na mão direita 7 estrelas, olha que coisa linda. Tinha na mão direita 7 estrelas, e na boca saía ali a afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava com o sol na sua força. Quando o vi cair aos seus pés como morto. Meu Deus, agora imagina, hein, Pati? Ele desmaiou, tanto era a glória da visão que ele teve. Ele escutou a voz, viu a presença, compreendeu: meu amado, estou vendo aquele que é semelhante àquele que sempre falava. Esse Jesus maravilhoso. Agora imagine, aquele que teve a oportunidade de ver Jesus glorificado na transfiguração, né? Falando transfiguração, foi semana passada, não foi? Na transfiguração. E eu amo a transfiguração, porque a transfiguração, o que Deus fez através de Jesus para os discípulos? A transfiguração é trazer o futuro para o presente. Ele trouxe todo o futuro da glória do Senhor Jesus para o presente dos discípulos, para mostrar: olha a glória do meu filho.
A ele ouvia aquela voz que saiu da nuvem. A ele ouvia. E detalhe, diz que a nuvem tipifica o pedestal da glória. Enquanto Jesus fazia transfigurar as vestes, a toga do advogado brilhava, o seu rosto como o sol. Agora a nuvem era aberta do juiz, falando a ele ouvir. Meu amado, agora imagine João, nesse primeiro século, agora vendo toda a glória que ele havia testemunhado, agora se manifestando e chamando ele para um particular para que ele escrevesse agora para 7 igrejas da Ásia. Meu Deus do céu, meu amado, aquilo que o Senhor te chama nesta noite é para você escrever no teu coração. Ele vai te usar com poder e grande glória. Para as igrejas, Senhor Deus, contemporâneas desse momento. Meu Deus, que coisa linda. Ah, papai, no versículo 17, quando vi, caiu os seus pés como morto, porém, ele pôs sobre minha mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Meu amado, aquele que é o alfa e o ômega, aquele que é o primeiro e o último, aquele que sabe quando você se desfalece, não compreendendo a glória do momento que você está vivendo com ele. Eu amo esse primeiro e o último, que me lembra sempre a questão do alfa e o ômega. Alfa, a primeira letra do alfabeto grego. O ômega finaliza, é como se fosse o nosso A e o nosso Z, né? Finalizando, falando que eu sou o começo, mas eu serei a revelação máxima daquilo que você vai ser na minha presença. Glória, aleluia. E é bacana que esse alfa, ele é originado lá da primeira letrinha do alfabeto hebraico, do Aleph. Ele se origina de lá. Então, meu amado, desde Gênesis ao Apocalipse, ele é o primeiro e o último. Ele é o primeiro e o último. Meu Deus, que coisa linda. Aquele que vive, estive morto. Ó, aquele que vive, ponto e vírgula, estive morto, mas eu que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho a chave da morte do... Meu amado, você está preocupado, aquela porta que não abre? Ele tem a chave de Davi. A porta que ele abre, ninguém fecha. Isso só para você entender o momento maravilhoso. Olha no 19. Escreve, pois, as coisas que viste. Olha só, isso achei forte demais. Achei forte demais. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Olha que detalhe maravilhoso, hein? Olha que detalhe maravilhoso. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quando você olha esse viste, aponta, né? Aquelas que são, né? Está conversando até falando sobre isso, né? Achei tremendo isso. Quando você vê esse hão, que é do verbo haver, às vezes imagina que seria um futuro do presente, né? Eles verão, não é isso? Ótimo. Mas só que esse hão não, é presente do indicativo. E esse tempo aqui está bacana e é maravilhoso. Lembra lá na escola da Teteca, quando você conjugava os verbos? Você tinha as pessoas, você tinha 3 pessoas no singular e 3 pessoas no plural. As pessoas do singular, vamos lembrar? Eu, tu, ele. Igreja. E no plural? Nós, vós e eles. Então esse hão, do presente do indicativo, é eles. O que ele está falando para João? Eles hão de ver a minha glória. E quem são eles? Somos nós. Glória a Deus. E é bacana que aponta com a positividade daquilo que essa geração vai viver no Senhor. Eles hão de ver. Meu Deus do céu. Estou todo arrepiado. É presente do indicativo, que aponta com positividade uma ação que você vive. Meu Deus do céu. O papai da glória. Papai. E a minha professora de português não está aí hoje. Ó. Ela ia ficar feliz. Meu Deus. Papai da glória. E aqui, olha que coisa linda. No versículo 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, e 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e o candeeiro são as 7 igrejas. Meu amado, os anjos das 7 igrejas são os pastores, homens e mulheres que foram levantados para trazer o evangelho, guiar aquele povo maravilhoso, guiar o povo maravilhoso à presença do Senhor. E o candeeiro é a igreja. A igreja é o candeeiro. E o candeeiro, ele precisa de óleo. Ele pode ser
um candeeiro lindo e maravilhoso. O pavio pode ser novo, se não tiver óleo, a chama não prega, a chama não arde. Por isso, nós sentimos a presença daquele que trouxe o óleo desta noite, para encher os nossos candeeiros, para que essa luz venha iluminar esse novo tempo. Meu Deus, que coisa linda. Papai da glória. Aí você começa a compreender. 20, eu vou até ler o 20 de novo. Conta o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Candeeiros são as 7 igrejas. Agora imagina, aquele que anda entre os candeeiros está aqui nesta noite, nos ensinando, fazendo compreender que momento é esse maravilhoso sobre esse ponto que nós separamos hoje. Mais uma vez, por favor, qual é o tema? Uma igreja em Esmirna. E agora vamos entrar aqui no próprio tempo e no momento. E é bacana que nesse arranjo, quando Apocalipse foi ditado e colocado para João escrever essas coisas para as igrejas, essas 7 igrejas da Ásia, é bacana que agora é uma informação que Jesus deixou para as igrejas compreender o momento que eles vão viver, baseado naquilo que viveram as igrejas nessas localidades. Que coisa linda, né? Jesus sabe, ele compreende que nós necessitamos saber, como igreja, como nos portar diante das circunstâncias que vão aparecer desta forma. E é bacana que hoje, eu sempre coloco 3 pontinhos, né? Hoje nós vamos ler aqui essa carta com uma característica que é feita de uma forma literária. É bacana que quando João descreve essa carta, as 7 cartas, ela tem 5 características. Ela tem sempre, né? Quando ele fala aqui, ele tem uma ordem, perfeito? Ele tem uma descrição de quem deu a ordem, tem a mensagem, ela tem um apelo e tem uma promessa. Só duas igrejas que invertem a promessa com apelo. Mas no andar da carruagem é sempre nesse sentido. Ele dá a ordem, ele descreve quem deu a ordem, ele dá a mensagem, ele faz o apelo e dá a promessa. Hoje nós vamos compreender que forma linda essa igreja de Esmirna foi trabalhada. E para falar de Esmirna, eu tenho que falar e lembrar que igreja é essa, que localidade é essa, na verdade, Esmirna. Esmirna, ela tipificava a beleza do Oriente. Entre Éfeso, Esmirna e Pérgamo, eles faziam ali como se fosse uma competição positiva para saber quem era mais linda do Oriente. Porque Esmirna, ela tinha o maior anfiteatro do Oriente. Quando tinha aquelas Olimpíadas gregas, aonde era? Em Esmirna. Ela tinha todo o ambiente para ser algo maravilhoso, mas também tinha um detalhe. Por ela ser vista dessa forma, ela tinha ali templos para Roma, porque Roma não era só um país, não era só uma autoridade política. Roma também era uma entidade. Salvou. Roma também era uma entidade. Lá tinha templo para Roma, tinha até um templo para o César, Domiciano na época, tinha um templo para Zeus, tinha os judeus também que perturbavam os juízes naquela época, que nós vamos ver nessa noite, que era só misericórdia, e ainda tinha as dificuldades que trazia todas essas religiões naquele momento. Por isso a ênfase na administração e na introdução, que Cristo não é uma religião, Cristo é uma religião. Porque a religião, a definição de religião é todas as tentativas humanas de alcançar a Deus. Mas só que Jesus é o novo e vivo caminho. Ele fez todo o esforço. Ele agora nos deu um novo e vivo caminho. Agora, a religião, nós vivemos. O caminho, hoje, nós percorremos. Amém? Porque todo o esforço ele fez. Amém? Você que está nos ouvindo, lembra disso, mais uma vez. Cristo. Ele não é uma religião, ele é uma região. Por isso que nas epístolas traz de uma forma linda e maravilhosa, chamando essa região de o reino do Filho do seu amor. Deus te transporta quando você o confessa como suficiente Salvador da tua vida, sabendo que através disso a tua casa vai ser alcançada. Que coisa linda.
Olha aí, ó. Uma ordem ao anjo da igreja em Esmirna, escreve. Aí a primeira ordem é o quem? Ao anjo da igreja. Por isso, a responsabilidade daqueles que comandam a igreja, aqueles que fazem o papel de líder da igreja. Nós, na verdade, como pastores, e aqui nós temos o anjo da igreja que está à frente da obra, quem é? Pastor John. Não é isso? Estamos aqui, ali, ó, está o pastor John, a sua digníssima, né? Pastora Fernanda, e estou aqui ajudando a obra. Quem estão à frente da obra são os dois. Estou aqui ajudando a obra. Estou aqui como Baruque, né? Ajudando Jeremias a alcançar aquilo que tem que ser feito. E é bacana que as estrelas da igreja, ele tem em suas mãos. Porque ele traz o controle nas suas mãos. Por isso que algumas igrejas aí, ao contrário, né? Alguns pastores dizem que tem o controle da igreja. Não. Na verdade, os anjos estão nas mãos do próprio Senhor Jesus. Para ele direcionar, não é isso? Orientar, fazer, chegar, tudo aquilo que seja necessário. Agora imagine num ambiente desse desvio, onde, meu amado, era cercado de várias dificuldades espirituais. Para você fazer tudo. Hoje nós temos liberdade. Nós saímos de casa, não é isso? Chegamos na porta da igreja, falamos a paz do Senhor, não foi? Bebemos uma aguinha, vimos os ensaios, não é isso? Participamos do louvor, abrimos a nossa Bíblia. Tem lugar, meu amado, hoje, que não tem nem fiasco daquilo que é Bíblia. Tem pessoas que querem um pedaço da Bíblia, não é isso? As chamadas igrejas undergrounds, aquelas igrejas escondidas. Hoje não, ainda nós temos a liberdade. Nós temos que usar essa liberdade, apoiando e apontando as nossas orações para os anjos da igreja, para que essa igreja cresça na graça e no conhecimento. Seja uma igreja fortalecida no Senhor. Porque hoje, em número, somos pequenos. Mas quando Deus estender as tendas, Ele vai usar as vidas que estão aqui. Em fidelidade. Papai da glória. Que coisa linda, hein? Olha que no prolongamento dos pontos, essas coisas diz o primeiro e o último, que estava morto e tornou a morto. Vou até repetir, hein? Vocês estão comigo? Vocês não tomaram aquele cafezinho da tarde, não? Aquele bolinho de fubá, hoje aí, de tarde? Olha aí, ó. Essas coisas diz o primeiro e o último, que estava morto e tornou a viver. Meu amado, aquele que estava morto e tornou a viver, porque maravilhosamente já falamos tantas vezes aqui. Lembra quando Jesus se rendeu ao Espírito? Ele falou que o papai, não é isso? Pai, em tuas mãos eu entrego meu Espírito. Não é isso? Lembra de uma oportunidade que eu falei que a morte ficou só esperando, né? Pode vir, mas a morte não pode detê-lo. Aleluia. Amém? Porque ele é o autor da vida. Aleluia. Ele é pré-existente. Como a Varoa falou, não é? Uma coisa linda e maravilhosa. Na primeira menção de ordem, quando havia, não era isso? O ambiente. Imagine o ambiente da terra. A terra era sem forma e vazia. O Espírito Santo pairava sobre a face das... O executor da Trindade, só aguardando a ordem, não é isso? Ele só ali, ó, só pairando. E daqui a pouco Jesus, né? Deus Pai pensou. Ou ele disse: é o verbo da vida, trazendo luz aonde havia as trevas. Ele já estava desde a antiguidade, nos ambientes eternos, preparando um ambiente daquilo que você vive hoje, meu amado. E é bacana que esse haja luz no original é uma resposta. Para as trevas, a resposta é luz. Glória. E quem nos trouxe essa luz? O primeiro e o último. Aquele que estava morto, mas reviveu. Meu Deus, que coisa linda, hein? Ah, papai da glória. Agora chegamos nesse momento, você vê que houve uma ordem. Agora, essa descrição dos atributos, você já começa a ver Jesus nesse atributo, né, Clarinha? Né, nossa psicóloga? A gente começa a ver os detalhes daquele que tem todo o poder. Agora chega um momento que ele começa a trazer uma mensagem para essa igreja, falando que ele conhece o mais íntimo dessa igreja. Olha o que ele fala no versículo 9: conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Entre, olha aí, é bacana, ó, entre, está entre colchetes ou entre parênteses? Hein? Amém, né? Estamos aqui, né? Eu vi um fato. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico.
Olha que coisa linda. Conheço a tua tribulação. Todo mundo sabe o que quer dizer uma tribulação? Alguém? Patrícia estava fazendo um chute santo ali, né, filho? Quer ver algo maravilhoso para você entender tribulação? Quando estava estudando, me lembrou logo essa palavra tribulação. Nós vamos lá na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Olha, abrindo na página, que mistério, para você entender o que é tribulação. Aí você vai entender, porque a carta que João escreveu para Esmirna, ou naquela região de Esmirna, era necessário a própria igreja compreender o que era uma tribulação. Capítulo 5, vamos ver a partir do versículo 1. E esse ponto eu achei forte demais. Olha que coisa linda. Romanos, tá bom? Capítulo 5, todos nós estamos? Justificado, pois, mediante a fé, versículo 1, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igual acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também gloriamos nas próprias Tribulações. Meu Deus, não é isso, Andréia? Nos gloriar nas nossas próprias tribulações? É mistério, né? Não é, pastora? Meu Pai. Porque no original, tribulações quer dizer você sofrer uma pressão. Então a igreja sofre hoje uma pressão. Mas olha que detalhe interessante. Sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Cada pressão que nós sofremos como igreja, ela vai gerando, não é isso? Ela gera uma perseverança, gera uma experiência e gera uma esperança. Ela gera 3 pontos. No dia que eu estava vendo isso, eu estava fazendo café com Deus, aí eu fui pesquisar algo que eu me lembrei nesse dia. Lembrei de 2 coisas. Primeiro, um professor que eu tinha no seminário, um professor de homilética, né, que é a arte de você pregar, ele falava, né, nos ensinos, né, e ele sempre falando que a tribulação é uma instrutora. A tribulação nos ensina. Nos ensina, e o próprio Paulinho para os íntimos falou que ela gera perseverança, experiência e esperança. Aí eu fui pesquisar, porque eu me lembrei na hora de Jesus no Getsemane. No largar do azeite, eu comecei a pesquisar de novo, algo que eu li há muito tempo atrás, mas não me lembrava os passos. Aí eu fui pesquisar. Parece até brincadeira. Falando que tribulação é aquilo que gera pressão. Quando você vai extrair das azeitonas o azeite, não é isso? Que coisa linda. A primeira pressão, a primeira extração, o primeiro peso, ela surge aquilo que no hebraico é chamado de tanta delicadeza, de lágrima de mãe. É a primeira extração. A perseverança, ela gera isso. E essa primeira etapa, a primeira extração do óleo, era o óleo que era usado para 2 coisas. Unção e o azeite do candelabro. Glória a Deus. Jesus é aquele que é ungido 3 vezes. Porque ele é rei, não é isso? Eita, todos eles eram ungidos. E o candelabro que iluminava o santo lugar, que o santo lugar tipifica a nossa alma, como o tabernáculo. Ela, através dessa perseverança, nos faz entender o que nós passamos, porque aquele que é ungido sobre as nossas vidas ilumina o santo lugar que é a nossa alma. E isso porque nós sofremos essa primeira pressão. A segunda pressão, da segunda extração, que gera a experiência, quando você joga mais peso nas azeitonas, ela extrai agora, né, uma porção do azeite que ele é usado geralmente para alimento e é usado para cura. Quando gera a experiência no Senhor, mesmo que o mundo espiritual tenta trazer essa tribulação sobre as nossas vidas, mesmo assim ele está nos curando e nos fortalecendo através das nossas experiências com Ele. Glória a Deus. A última tribulação, que é na verdade, a última é aquela que gera a esperança. Eu achei uma jesuicidência fora do comum. Bispa, fora do comum.
Diz que quando você exerceu a primeira pressão, a primeira extração, a segunda pressão, segunda extração, a última extração, que é a mais forte, o que acontece? A pressão é tão forte, que ela acaba de esmagar a azeitona e esmaga junto quem? O que tem dentro da azeitona? Caroço. Ah, meu pai. Por esmagar o caroço, o que acontece? A coloração do azeite muda. Porque ela tem no seu miolinho, como se fosse um miolo, ele traz toda uma coloração um pouco mais avermelhada. Eu falei, meu pai. Quando eu li isso, eu falei, meu pai, essa esperança que Jesus estava orando no Getsemane quando suou grandes gotas de sangue. Perfeito? Você vê que o azeite fica manchado, como se fosse com sangue. Porque ali naquela pressão que foi exercida na tribulação, agora gerou a esperança e o novo momento nas nossas vidas. Por isso que Jesus, quando ele sua grandes gotas de sangue no Getsemane, no lagar do azeite, parece até brincadeira, hoje é chamado de hematidrose. Hematotidrose. É um estado tal que o teu corpo fica, que você não só sua o suor, as tuas glândulas como se estourasse. Chegasse no momento em que elas agora vão desprender o sangue para compensar todo o sangue, todo o efeito que aquele estresse está dando na tua vida. Agora, nessa esperança que ele nos trouxe. Porque lembra que Jesus estava onde? No Getsemane. Lembra do Antigo Testamento o que acontecia com a oferta? Era consagrada para ser sacrificada. O que aconteceu ontem aqui? A nossa consagração. A consagração precede o sacrifício. Nas pressões que nós somos exercidos neste momento, nós somos preparados pelos nossos sacrifícios pessoais, ante toda a tribulação que permeia as nossas vidas. Aí você vai compreender que a perseverança, ela gera experiência, esperança. Ora, no versículo 5, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, agora Deus nos deu, aqui para que venhamos compreender qual é essa pressão sobre a nossa vida. Porque na igreja de Esmirna, naquele ambiente que está vivendo, o próprio Jesus fala, eu conheço a sua tribulação. Eu conheço a primeira, a segunda e a terceira pressão da prensa. Eu conheço como você está sendo esmagado pela circunstância. Mas te digo uma coisa nesta noite. Olha, você vai gerar nessa dificuldade, vai gerar a perseverança, a experiência e a esperança. Para aquilo que você vier viver de uma forma totalmente diferente. Amém. E é bacana que aqui em Romanos ele lembra algo maravilhoso, que Jesus se sacrificou pelos seus inimigos. Nós nem o conhecíamos, mas por fé ele se entregou. As tribulações de Cristo nos deu a salvação. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que ele conhece as tribulações da igreja. E no texto ele fala o quê? Eu sei que tu és pobre, mas, né? Quando voltamos aqui no texto lá de Apocalipse 9, ó, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas és rico. E essa pobreza é tremendo, meu amado. Tem situações que você vê o que tem acontecido muito aí. As pessoas têm, às vezes, têm recursos, mas está pobre de espírito. Lembra lá de Mateus 5, a partir ali no Sermão do Monte, né? Quando Jesus ele falou que bem-aventurados o pobre de espírito, algumas versões, os humildes de espírito, pobre, o pitochós, deles serão o reino dos céus. Por quê? Aquele que falta, Jesus completa. Amém. Aquele que falta, Jesus completa. Porque Jesus mandou escrever para João, para escrever para as igrejas de Esmirna. Eu sei da tua pobreza, mas tu és rico. Por que essa pobreza? A dificuldade deles de pregar o evangelho é tão forte que todas aquelas religiões que eu falei, as religiões de Roma, as religiões gregas e o próprio judeu, que nós vamos falar daqui a pouco, eles exerciam dificuldade para que não chegasse recursos na própria igreja. Eles não tinham crédito na casa.
E não conseguiam fazer porque eles eram atribulados nessas circunstâncias. Mas o próprio Jesus falou: olha, conheço a tua pobreza, mas entre parentes explicativos, mas tu é rico da minha presença. Aquilo que ele não tem, você tem de abundância. Você é pobre, mas é rico. Que coisa linda, né? Olha, e isso aqui que é forte, ó. E é blasfêmia do que assim mesmo se declaram judeus, e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Pastor, o que é isso? E a blasfêmia dos que assim mesmo se declaram judeus, e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Que mensagem é essa? Meu amado, já blasfemaram contra você? Já falaram mal contra você? É o chato quando falam uma coisa de você e você não é, né? Eu falei, gente, estão falando de outra pessoa? Tem circunstâncias, não é isso? De tempos em tempos. Hoje, né? A pastora comentou ontem, ela estava conversando com o Alan sobre isso, nessa dificuldade, que hoje a sociedade está começando a ter a versão dos evangelhos. Por quê? Por causa do mau testemunho. Ao mesmo tempo que tem o bom, existe o mal. E hoje está aparecendo aí um juiz que é só misericórdia do Pai. Aqueles que querem viver o livro do primeiro eu, né? Abre aí no livro do primeiro eu, porque ele tem uma Bíblia própria, porque a forma de viver ele é além das escrituras. Eles são crentes extra-bíblicos, né? Eles não fazem parte do contexto daquilo que a palavra diz que ele deve ser. Não é isso? E gera essa dificuldade. Agora imagine as blasfêmias dos judeus, né? Que se declaram judeus. Eu estava vendo, esse mesmo senhorzinho que eu estava fazendo um estudo sobre os livros, ele escreveu um livro tremendo. A igreja ontem, hoje e amanhã. A igreja e Israel, ontem, hoje e amanhã. E ele falou uma coisa que eu fiquei assim pensando, gente, que mistério é esse? E ele falou que hoje na Palestina há cerca de 7 milhões de judeus. Olha só, 7 milhões de judeus. Desses 7 milhões, 30% só crê em Deus. E esses 30% que crê em Deus, né? E crê em Deus, igual meu tijolo, acha que Deus não deu a terra. Eles conquistaram pela força. Então você começa a ver a dificuldade dos judeus dificultando a propagação do Evangelho através das blasfêmias, das dificuldades. Por isso que isso já começou a ocorrer desde Atos 2, quando os judeus viram aqueles homens cheios do Espírito Santo, já começaram ali a acusar e a entregar eles a Roma. A maior dificuldade hoje em dia que nós temos é justamente o sentido religioso e político. Por que, pastor, religioso e político? Porque a religião, meu amado, como falei agora há pouco, a definição é a tentativa humana de alcançar a Deus. A religião tem um tripé. Ela tem a parte emocional, que a pessoa busca algo por causa da sua emoção. Tem a parte sagrada, onde ela vai buscar no divino alguma coisa que vai preencher a vida dela. Mas tem um mítico, aonde está fundamentada aquilo que está buscando como sagrado. E tem ainda, né, o pior que a religião é a religiosidade, que são pinceladas daquilo que ele acha que é religião. Aí vai trazendo informações erradas para o caminhar de uma igreja. Agora imagina uma igreja, um ambiente onde essa dificuldade é trazida, porque a dificuldade no entorno de compreender quem eles são. Não é isso? Porque esses judeus é aquele que não compreenderam que Jesus veio para eles. É aquele que o próprio João escreveu no primeiro capítulo, ele fala, ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Olha, vocês são demais mesmo, hein? Vocês tudo afiados na palavra, para você ver, ali rejeitaram o Senhor Jesus. Lembra da segunda prensa, o azeite que é usado para cura e para alimento, era o mesmo que era usado para fazer o pão. Então, a Jesus como pão da vida, ele tem óleo, ele tem o trigo moído, mas ele tem a água da vida. Meu Deus, o alimento é totalmente diferente, é um fortalecimento. Agora essa blasfêmia. Tantas vezes nós temos visto aí situações. No outro dia eu estava pensando sobre isso. Situações em que ambiente que você sai, em que as pessoas tentam apagar tudo aquilo que você viveu no Senhor, né? As pessoas querem apagar toda a sua história no Senhor. Todo dia estava me lembrando também quando nós vamos fazer, a gente está fazendo capelania, né?
estavam fazendo curso de capelania, tranquilo. De vez em quando a varoa está fazendo capelania, uma benção. Mas de vez em quando aparecia assim um ar tipo assim, ó, como se fosse eu sou o melhor capelão do mundo, sabe aquelas coisas assim? Eu falei, tranquilo, o jeito da irmã, tranquilo. Mas até o dia que teve um trabalho, não sei se os varões vão lembrar, um trabalho que ela pediu para você descrever um testemunho pessoal de algo que o Senhor fez através do Evangelho pela tua vida, né? Então o testemunho é pessoal. Aí eu trouxe lá, quando ela foi entregar o trabalho, ela começou a falar mal do meu testemunho, e não sei o que. Eu falei, querida, olha só, Tata, venha. O testemunho é pessoal. É aquilo que eu vivi no Senhor. As suas experiências são experiências maravilhosas, mas são suas no Senhor. Essa experiência eu vivi de uma forma linda e maravilhosa. Vidas foram alcançadas através dela. Então, alguma coisa há de positivo nessa. Amém? Por isso nós temos que ter cuidado com a questão das blasfêmias, para a gente não começar a falar mal daqueles que para que vida não venha falar mal das nossas vidas. Ontem, né, até falou que a pastora falou em relação a 1 Coríntios 11, né, a questão do examinar, pois, a si mesmo. E esse examinar no original é você testar a qualidade dos metais. Porque naquela época, no grego, como eles testavam os metais? Eles jogavam no anfiteatro. Porque como eles viam o som do anfiteatro, ele jogava uma moedinha num ponto certo ali, ele fazia o barulho, ele reverberava por todo o anfiteatro. Então eles sabiam que aquele barulho, de uma qualidade de metal, aquele metal estava puro. Agora, quando tinha mistura, né, vai fazendo um barulho totalmente diferente. Os judeus ali estavam fazendo barulhos diferentes daqueles que haviam compreendido que Jesus Cristo é o Messias que veio. Por isso que eles blasfemavam, e pior de tudo, se tornaram sinagoga de Satanás. Meu amado, já pensou? Você, imagine Deus, no seu alto e sublime trono, vendo os judeus blasfemando dos cristãos que compreenderam que Jesus compreenderam quem é o Filho de Deus. Não é isso? Imagine Deus vendo eles blasfemando, vendo aquela situação toda, fazendo com que vidas não compreendessem que Jesus era o próprio Jesus. Por isso, meu amado, que Esmirna, sabe o que quer dizer Esmirna? Alguém quer saber? Erva amarga, porque Esmirna quer dizer erva amarga, e também a mirra. Mirra, erva amarga. E como você extraía o melhor dessa erva amarga? Extraía como? Alguém quer citar? Por esmagamento. Vê a pressão, a tribulação, as dificuldades ali. O que acontece naquele momento? Ela extrai o amargor, mas mesmo assim, ao mesmo tempo, diz que é uma fragrância linda e maravilhosa. A fragrância de Cristo, mesmo na dificuldade que aqueles vidas sofriam naquela região chamada Esmirna. O corpo perecia, mas a fragrância do Santo Espírito voltava para o Pai. Porque a essência do homem voltava para aquele que deu, através do sopro de vida. Meu Deus, que coisa linda, hein? Oh, Rabação de Cantos, Arabação. Meu Deus. Uma carta à igreja em Esmirna. No versículo 10, não tema as coisas que tem de sofrer. Não tema as coisas que tem de sofrer. Não temas as coisas que tem de sofrer. E hoje tantas pessoas sofrem por antecipação. Lembra da famosa e bonita, aquela que está muito, né, em moda aí, a famosa excesso de futuro. Nem aconteceu, já estamos com medo, mas agora o próprio Jesus, de uma forma linda e maravilhosa. Aquele que escreveu o Sermão do Monte, né? Aquele de Mateus 6, não é isso? Até a pastora falou ontem, né? Olhai os lírios do campo, porque tirando a ansiedade, tirando o medo do futuro, você vai compreender que você tem um presente com Cristo. O futuro está intacto, ainda não aconteceu. Por isso que ele coloca aqui, não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser postos à prova. E terei tribulação de 10 dias. Meu Deus, olha que forte. Eis que o diabo
e está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Meu amado, o diabo. E quem era lá a sinagoga de Satanás? Os judeus, aquele que não compreendiam a sua posição diante do Senhor. Meu amado, eu não posso deixar que a minha fraqueza seja a fortaleza do inimigo. Deus sempre põe à prova quem quer aprovar. Eu aprendi isso com a vida de Pedrão. Toda vez que Pedrão falava, eu sou o cara, não é isso? Jesus não é isso? Quando Pedrão falava, eu sou o cara, ele falou, não, mano, posso falar uma coisa, Pedrão? Satanás pediu para que Cira andar como trigo. Quando te converter, fortalece os meus cordeiros. Às vezes achamos que estamos prontos para tantas coisas, mas estamos sendo preparados para algo melhor. Amém, Senhor. Por isso que a palavra de ordem do Senhor é: não temas para aquilo que devemos sofrer. Amém. Não é isso? Nós temos que compreender que aquele que escreveu tem a chancela da sua palavra. Aquele que escreveu, ele prometeu que vai se cumprir. Meu Deus, que coisa linda. Aí bota aqui, ó, está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser deposto, ser disposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. E é bacana que esses 10 dias tem um simbolismo forte, hein? Esses 10 dias tem várias situações. No Antigo Testamento, 10 dias famosos. 10 dias famosos é quando Daniel pede, né? Ali aquele... Seria ali o Masterchef no Antigo Testamento? Não, aquele que era responsável pelas provisões, que agora ele fez um propósito. Só queremos legumes. Essas iguarias do rei aí são misericórdia. Essa comida, essas comidas aí, entre aspas, consagradas, aquela situação. Podemos fazer esse propósito, né? Daniel 1:8, né? Ali, ele resolveu. Então, diz que esses 10 dias é um tempo que você de separação para as tribulações. Enquanto ele estava ali nesses 10 dias se separando, imagine as pessoas oferecendo. Meu amado, vai comer esse legume, esse chuchu aí também não. Porque diz que o chuchu é o quarto estado da água, né? Não tem gosto de nada. Não é isso? Chuchu é o quarto estado da água. Tem só do líquido gasoso e tem o chuchu, que é o quarto estado da água. Quando você vê também os 10 dias, ele também aponta aquele momento, alguns historiadores falam que é o momento em que Jesus é assunto aos céus. 10 dias depois vem o quê? O Pentecoste. 40 mais 10, Pentecoste. Isso. E diz que esse hiato, esse momento que agora Jesus, né, saiu da terra. O Espírito Santo ainda não foi enviado. Imagine, Patiquele, aqueles que andaram com Jesus, sentindo falta de Jesus, porque não estão vendo Jesus, porque agora Jesus voltou para a sua posição de direito. Amém. Ei, papai. Será que eu desliguei? Voltei. Jesus voltou para a sua posição de direito. Então, desses 10 dias, tipifica a tribulação daquelas pessoas que ficaram aguardando a resposta do Mestre. E quando ela vem, o quê? Como ela vem? Como o som de um vento impetuoso. Agora também esses 10 tipifica também 10 anos que essa região sofreu com os martírios dos seus fiéis, daquelas pessoas que pregavam o Evangelho e foram martirizados em amor do Senhor. Eu já contei aqui, mas volto a afirmar. Diz a tradição que as ruas de Roma, quando os Césares, né, queriam martirizar aqueles que falavam que era a luz do mundo, você é a luz do mundo, eles colocavam uma roupinha, era uma blusa, um manto chamado túnicas mortais, que era embebecido em combustível, era embebecido em cera, era embebecido em tudo aquilo que faria dar continuidade do fogo. Não é isso, bombeiro? Né? Tem ali um Masterchef, né, da parte do fogo. E ali para quê? Para aquela pessoa, quando era martirizada, ela era colocada para iluminar as ruas de Roma, queimando. E diz a tradição que mesmo eles queimando, eles glorificavam o Senhor. Túnicas mortais. Era aquela roupinha que o crente recebia por confessar a Cristo diante de Roma.
Porque a prisão que Roma fazia naquele ambiente é para demover a fé daquele que acreditava. Hoje, as prisões que o mundo tenta colocar em nossas vidas é para demover do nosso coração a fé que nós temos. Mas nós somos a resistência do Senhor. Nós cremos na simplicidade do crer, que Ele é. E em breve voltará para buscar uma igreja fiel. Meu Deus, meu Deus. E esses 10 dias também tipifica um começo, um meio e um fim das tribulações que vamos passar. E essa tribulação está falando da grande tribulação, não das circunstâncias que a ministrante falou, não é isso? As circunstâncias que é o modo de ser das coisas. Porque, meu amado, o ambiente está difícil. O ambiente espiritualmente está uma coisa de louco. Lembra lá, eu gosto sempre de lembrar isso, eu tenho falado muito isso esses dias, até no ambiente que nós tivemos semana passada, no ambiente das votações. Na noite que Jesus foi traído, quem traiu Jesus? Foi a religião, não foi? Quem condenou Jesus? Foi a política. Por isso que tem que ter equidade nesse sistema. Compreendemos qual é o nosso papel nesse ponto, para nos colocarmos como intercessores numa igreja maravilhosa do Senhor. Porque 10 dias de tribulação, o diabo disse que ia colocar aqueles que fazem parte da igreja no ambiente Esmirna. E hoje, no Brasil, nós vivemos o ambiente Esmirna, cercado de religiões por todo que é lado. Situações em que permeiam todas as nossas vidas. Eu falo isso porque na minha infância, na minha casa, viviam todas essas religiões. Na minha juventude, por causa dos esportes que eu pratiquei, eu vivi também outras religiões. Então, o que acontece? Eu vivi, compreendi e testemunhei várias religiões da minha casa, situações que você não possa imaginar. Tem situações antes de vir aqui para o apartamento, ali era uma coisa de louco, né, Patrícia? O apartamento ali era só misericórdia. Minha mãe faleceu. E minha mãe, por causa da doença dela, mas minha mãe tinha uma vontade muito forte. Ela tomava os remédios, aquele para derrubar um elefante, né? Aqueles supressores, né? Emocionais, tudo mesmo. E minha mãe tomava, ela se arrastava pelo corredor, não era? Ela conseguia andar toda cambaleando e você ouvia o arrastado da minha mãe. Quando minha mãe faleceu, no corredor você ouvia minha mãe ainda andando. Minha mãe ali era só misericórdia, né? O Lucas, quando era pequeno, ele via o que lá, né? O palhacinho que estava olhando para ele. Tem um palhacinho me olhando dentro do armário aqui, olhando para mim, mãe. Lá o ambiente era forte. Por quê? Porque o ambiente foi propício de tudo aquilo que foi vivido ali naquela casa. E quando eu fui para a presença do Senhor, eu falei, Senhor, a partir de agora eu sou seu. Tudo aquilo que eu vivi. Não vivo mais. Então eu tirei a minha vida do momento Esmirna, para poder viver algo novo na presença do Senhor. Amém? Olha que coisa linda. Estamos caminhando para o fim, hein? Vocês são demais. Agora, nós falamos da mensagem. Olha um apelo. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E é bacana que na Bíblia existe 2 tipos de coroa. Existe a diadema, que é aquela coroa linda e maravilhosa, tipo aquelas coroas do Rainha da Inglaterra, já viu? Aquela toda encravejada, aquelas coisas lindas. A coroa do rei é diadema. Agora existe uma outra coroa chamada Stefano. Essa coroa Stefano, vocês vão lembrar, já viu na época dos Jogos Olímpicos, viu? Tinha uma como se fosse uma coroa, parecia um louro, aqueles louros que colocava ali, né? São louros, né? Então, a Stefano é nesse sentido. Era como se fosse uma coroa feita nesse sentido, que aponta para um vencedor, para alguém, alcança aquele que alcançou algo através de aquilo que ele participou. Entendeu? E é bacana que esse Stefano também tipifica, sabe o quê? Uma grinalda. O que a noiva necessita para chegar diante do seu noivo naquele grande dia? Está adornada, linda e maravilhosa. A Stefana, a coroa da vida, é a sua, né? É o seu convite de entrada no reino, porque você recebeu a coroa da vida. E o noivo vai compreender, meu amado, que Stefano lindo, hein? Não é isso? Pode entrar.
Porque um dos versículos que eu mais temo neste mundo, Mateus 7, a partir do 21. Senhor, em teu nome eu profetizei. Senhor, em teu nome eu fiz milagres. Ele falou, vou parafrasear, tá? Não estou vendo a coroa na tua cabeça. Você está sem Estefano. Você só usou aquilo que eu te dei como autoridade. Mas eu não te conheço. E o texto é forte, porque ele fala que ele não conhece por causa da iniquidade. Você não está alinhado na minha promessa. A coluna tem que estar assim, não é isso? Aqueles que usam o nome de uma forma qualquer, fica dessa forma diante do Senhor. Meu nome, meu Deus. Olha que coisa linda. Na promessa, no versículo 11, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda. Meu Deus, que maravilha. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Meu amado, na presença do Senhor não há banimento. Na presença do Senhor, a certeza e convicção que participaremos, estaremos na primeira ressurreição. Na obediência, escutaremos a palavra de ordem. Na obediência, com a nossa Estefana, né? A nossa coroa linda e maravilhosa, no formato de uma grinalda, estaremos sendo chamados para o Senhor, para tomar posse de tudo aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. Louvor, pode estar chegando? Eita! Bispa e Pati, por favor. Último versículo dessa noite, Tiago 1, versículo 12. Por que Tiago é tão importante para a igreja do Senhor? Só porque ele é meio irmão de Cristo? Não, porque Tiago, ele tipifica, é o livro dos provérbios no Novo Testamento. Sabia, Eliane? Tiago é o provérbio dos Novos Testamentos. E é bacana que Provérbios, livro de Provérbios, não é promessa, é sabedoria. É entendimento para você compreender. Olha o que diz no 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança. Que suporta. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança. E esse suportar é pressão externa. Olha as tribulações aí. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu amado, prova que nós passamos, que as criançadas hoje ficam até preocupadas, né? Vou fazer a prova. É justamente naquele momento que você vai pôr em prática o que você aprendeu. O Mestre nos assiste. O Mestre nos ensina, o Mestre nos instrui, o Mestre nos capacita para fazermos uma boa prova. Quando estava trazendo essa palavra, me lembrou de um personagem está nos Heróis da Fé. Abre um parênteses aí. Ô, irmão, por favor. Está me lembrando de um herói da fé chamado David Livingstone. Um inglês, ninguém dava nada por ele. Vivia suas tribulações porque ele estava numa região que ninguém queria viver. Ele era missionário na África. Na época onde tinha a questão das escravaturas. E o que ele fazia? Além de missionário, ele era cartográfico. Ele que achou o Monte Kilimanjaro, o lago famoso aí, Lago Tanganica, é ele que foi mapeando todo o interior da África. Ele, a sua esposa, a sua família. Mas em torno dele era como se fosse Esmirna, muita pressão. As dificuldades religiosas, as dificuldades políticas por causa do tráfico de escravo.
Mas diz que aquele homem, ele era fiel. Fiel, fiel, fiel. E essa fidelidade, quando nós falamos, é uma das características do fruto do Espírito. Amor, alegria e paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé e fidelidade, mansidão e domínio próprio. A fidelidade é a resposta do nosso coração a Deus. E diz que ali ele orava, buscava, ganhava almas e pessoas para o Senhor. Mas chegou um momento que, mordido de leão, diz que ele andava com o braço na tripóia porque um leão pegou o bichinho. Mais de 31 vezes a malária pegou, mas mesmo assim ele mantinha a sua fé no Senhor. Até um dia em que roubaram todas as coisas que ele tinha. Agora ele estava pobre, mas ainda estava rico da presença do Senhor. E diz que um dos ajudantes dele o encontrou em uma manhã, de joelho, morto, porque ele havia feito a sua última oração. E diz que na lápide do seu túmulo está escrito assim: o seu coração está enterrado na África, o seu corpo descansa na Inglaterra, mas seu exemplo nos fortalece. E é bacana que quando encontraram o corpo dele inerte, os ajudantes dele embalsamaram o corpo para mandar para a Inglaterra, mas o coração, tiraram o coração e enterraram na África, porque o coração dele estava na obra do Senhor. Meu amado, ela vai estar entoando, não é isso? O louvor que o Senhor colocou no coração dela. Fique de pé, faça um exercício santo. Agora você, de uma forma linda e maravilhosa,